Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar juntamente convosco nesta noite, conhecendo mais uma parte do povo que vai morar no céu. Quantos estão indo para o céu aqui? Então nós nos encontraremos lá para oferecermos eternamente o nosso louvor e adoração àquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Minha gratidão a Deus, primeiramente por ser salvo, mediante o poder desta palavra, e depois por ser pregador da palavra que salva. Eu sou um pregador que acredita no poder desta palavra. Só em lê-la eu me converti ao Evangelho. Ninguém pregou para mim. Apenas lendo esta palavra, o Senhor me alcançou. Por isso eu creio no poder desta palavra. E por isso sou pregador desta palavra, que é poder de Deus para operar em nossas vidas nesta noite. Meus queridos, abram vossas Bíblias, por gentileza, na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e o versículo de número 18, 19, 20 e o 21. Efésios, capítulo 5. Versículos 18, 19, 20 e o 21. Assim está escrito: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O título para esta mensagem é Sob o domínio do Espírito. Sob o domínio do Espírito. Observa que o tema não é sobre, mas sob o domínio do Espírito. O que isso significa? Significa estar debaixo do controle, debaixo da autoridade do Espírito do nosso Deus. É viver uma vida guiada pelo Espírito do nosso Deus. E o apóstolo Paulo, a escrever à igreja de Éfeso, ele começa este capítulo 5, conclamando o povo de Éfeso a serem imitadores de Deus como filhos amados. Observa que Paulo está dizendo: sedes imitadores, imitar, copiar, fazer igual, ser um reflexo de alguém. E quem é esta pessoa? O próprio Pai, o Pai eterno, o nosso Deus Todo-Poderoso. Observa uma criança, quando ela vai crescendo, ela vai querer se parecer com o pai. Ela começa a copiar o jeito de falar,
o jeito de andar, o jeito de agir. Ele começa a querer ser igual ao seu pai. Se o pai é policial, a criança diz: eu quero ser policial quando crescer. Se o pai é bombeiro, ele diz: quando eu crescer eu quero ser bombeiro. Se o pai é construtor civil, ele diz: quando eu crescer eu quero ser pedreiro igual meu pai. Se o pai é pintor, ele diz: quando eu crescer eu quero ser pintor igual ao meu pai, porque ele está se espelhando. E o pai está sendo para ele um espelho, um exemplo. E Paulo está chamando a igreja de Éfeso e também a igreja odierna hoje, que aqui está, para não imitar o mundo, para não imitar as coisas que no mundo está, mas para imitar aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não sofre sombra de variação. Por isso ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda e jamais mudará. Ele é sempre o mesmo. Por isso Paulo está dizendo, se você, e conjecturando com Paulo está dizendo: se você imitar ao homem, você poderá, quem sabe, se dar bem, se o homem proceder igual a Cristo, igual a Deus. Por isso ele vai dizer: sedes também meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, se eu estiver imitando a Cristo, vocês também poderão me imitar, porque vocês vão se dar bem, vocês vão caminhar no caminho correto, no caminho da vontade de Deus. Mas pode também o homem se desviar, pode o homem errar, e se o homem errar e a pessoa imitar o erro, ele vai cair em destruição. Por isso Paulo está dizendo: se você não quiser errar, se você não quiser ter problema e decepção, então imita Deus, porque ele não vai mudar, ele vai ser sempre o mesmo eternamente. Orapalacando e abandaraia. Nesta noite Deus está nos chamando: olhai para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Ele, não irá se decepcionar jamais. Muitas pessoas deixam de servir a Deus, muitas pessoas saem da igreja. Por quê? Porque se decepciona com pessoas que ele se espelhou, que ele usou como exemplo. A pessoa falhou, a pessoa cometeu um vacilo e ele se desaponta, ele fica decepcionado e ele diz: eu não quero ser mais crente, eu vou sair da igreja. Mas Deus está dizendo: olha para o autor, olha para o autor, olha para Cristo. O homem pode errar, mas Cristo nunca errará. O homem pode falhar contigo, mas Cristo não falhará. Ora palacandoraia. O problema está no foco. Quem olha para Cristo não se desvia. Quem olha para Cristo não para no caminho. Quem olha para Cristo não esfria na fé. Quem olha para Cristo não sai da igreja. Ele entende que Deus está com ele. Ele entende que o Pai é amigo, é companheiro, que o Pai é misericordioso. Sedes imitadores de Deus, como filhos amados. E no decorrer deste capítulo, ele chega nesse versículo, que seria o versículo áureo, ou de ouro, deste texto, deste capítulo de Efésios. Quem nunca ouviu, quem nunca citou Efésios 5,18? E não vos embriagueis com vinho. Algumas versões diz contenda. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Outras diz: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução.
outras versões diz: e não vos embriagueis com o vinho, que leva à libertinagem. A versão que eu estou usando, que é a King James, ela diz: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há excesso, exagero. No original fala de orgia, toda sorte de pecado. O interessante é que Paulo vai usar um advérbio de negação. Não e não. Esse advérbio de negação que Paulo está usando, ele está usando com a convicção. O significado desse advérbio não, no grego, é uma convicção. Paulo está dizendo para esta igreja: não vos embriagueis, com a convicção, com a certeza que a igreja jamais irá se embriagar com o vinho. Paulo tem convicção. Quando ele usa esse advérbio de negação, ele está proferindo a convicção. Eu estou apenas falando para vocês porque é a minha obrigação como pastor da vossa alma, mas eu tenho certeza que vocês não irão se embriagar com este vinho. Eu estou apenas dando a vocês um conselho. Eu estou apenas lembrando vocês, fazendo vocês recordarem que não devemos jamais se embriagar com este vinho. E que vinho é este que Paulo está falando? Será que é apenas o vinho físico, literal, o vinho que contém álcool, que a pessoa tomando com exagero vai se embriagar, vai ficar ali cambaleando, vai ficar fora de si? Não é este vinho que o apóstolo Paulo está falando. O vinho que o apóstolo Paulo está falando vai muito além deste vinho literal, este vinho líquido, produto da uva, fermentado. Não é isso. O vinho que Paulo está aqui falando é o vinho de um sistema corrompido, o sistema babilônico. O sistema babilônico é o sistema da corrupção, da iniquidade, do pecado oculto, escondido. É disso que o apóstolo Paulo está falando lá em Apocalipse, no capítulo número 12 e também no capítulo número 14. Jesus, ao falar com João, ele está falando sobre a Babilônia, e ele está dizendo assim: caiu a grande Babilônia, que deu de beber do vinho da fúria da sua prostituição às nações. Os reis da terra se embriagaram com o seu vinho, se enriqueceram com o seu comércio. É sobre este vinho que o apóstolo Paulo está falando. Este vinho que corrompe o bom costume, este vinho que corrompe a sã doutrina, este vinho que deixa a pessoa intoxicada, deixa a pessoa fora de si. O vinho tira a nossa coordenação de se governar, de se conduzir. A pessoa, quando ela se embriaga literalmente, ela perde o controle de si. Eu dizia hoje para o irmão Edmilson e sua esposa que eu sou muito tímido para enfrentar o público. Eu faço isso pela infinita misericórdia de Deus. E quando eu estava no mundo, para poder enfrentar o público, eu tinha que tomar um golezinho, eu tinha que me embriagar, ficar um pouco fora de mim, para me tomar coragem, tomar força, para que eu pudesse então enfrentar o público. Hoje é diferente. Hoje eu tomo um golinho, mas não só um golinho, um golão. Não, um golão não. Eu encho do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é Ele que me ajuda, é Ele que me domina. Paulo está
está dizendo: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, e não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução. O que é dissolução? É viver longe dos conselhos do Pai, é viver longe do conselho do Pai. O Paulo está dizendo: quem se embriaga com esse sistema corrompido vive longe do conselho dos pais. Quem nunca leu, quem nunca ouviu, quem não conhece a história do filho pródigo, a Bíblia diz que ele, ajuntando tudo o que ele recebeu do pai, ele foi para uma terra longínqua viver a vida dissolutamente. O que significa? Ele foi para longe da casa do pai, da presença do pai, porque ele queria ter o domínio sobre a sua vida, mandar no próprio nariz. Ele queria a independência, ele não queria mais o conselho dos pais, ele queria viver a vida a seu bel prazer, do seu jeito, do jeito que ele imaginava que seria legal, que seria bom, que seria interessante. Por isso ele foi para bem longe, para uma terra longínqua. Por quê? Porque ele queria viver a vida longe do conselho do pai. O que Paulo está dizendo: esse sistema corrompido, esse sistema babilônico. O que é sistema babilônico? Babilônia é a mesma Babel que aparece em Gênesis 10. Babel é a transliteração da palavra hebraica, ao passo que Babilônia é a transliteração da palavra grega desta cidade. O nome desta cidade, Babel, ela foi idealizada por um homem chamado Nimrod. Nimrod era neto de Cã, filho de Noé, aquele que entrou na tenda do pai e viu o pai nu, sem roupa, e saiu a zombar do pai, a contar o que tinha visto. Por isso ele foi amaldiçoado por seu pai, ao passo que os seus irmãos, quando ficaram sabendo, não tiveram a coragem, a ousadia de entrar na tenda do pai de frente para ver a nudez do pai, a vergonha do pai. Não, eles pegaram um lençol, eles pegaram um tecido e foram de costa, lançaram sobre o pai, cobrindo a vergonha do pai. Quando o pai desperta, o pai fica sabendo, o pai então vai amaldiçoar a Cã e a sua descendência. E a Bíblia diz que Nimrod era filho de Cã, ele fazia parte desta linhagem de pessoas que não estava preocupado com a honra do pai, com o cuidado com as coisas do pai. E a Bíblia diz que ele se tornou poderoso caçador diante da face de Deus. Quando nós lemos esta expressão, logo pensamos: nossa, Nimrod era amigo de Deus, Nimrod era companheiro de Deus, porque ele era um poderoso caçador diante de Deus. Mas isso é uma expressão idiomática do hebraico, que significa oposição, opositor. Ou seja, Nimrod era um poderoso caçador em oposição a Deus e a sua obra. Por isso ele idealizou esta grande torre, cujo topo chegaria ao céu. Eles não seriam jamais espalhados pela face da terra. Ordem que Deus deu a Adão e a sua descendência: se espalhem pela face da terra, se reproduzam, cresçam, frutifiquem. Eles não queriam cumprir mais a ordem de Deus. Não seremos espalhados, teremos também um grande nome na face da terra. Eles queriam grandeza, eles queriam fama, eles queriam status através desta construção, e todos falavam a mesma língua. Mas diz a Bíblia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram e viram e ouviram o que estava acontecendo na terra. E eles disseram:
vamos descer lá. Orabalaia comando e arraia. Vamos descer lá e vamos passar a revista. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Você pode se esconder do homem, você pode camuflar, mas se esconder de Deus não tem como. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem e diz: vamos lá ver o que está acontecendo, vamos passar revista. O rebalacalaia. Por isso, te cuide com o que faz, te cuide com o que fala, te cuide para onde olha, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está vendo tudo, está passando revista. Quando eles desceram e viram a obstinação do coração daqueles homens, um olhou para o outro, conjectura minha, e disseram: vamos acabar com essa farra, vamos acabar com essa panelinha. Porque nem toda reunião, pastor, é para o bem. Tem gente que se reúne para o mal, tem gente que se reúne para fofoca, tem gente que se reúne para falar mal da vida alheia, tem gente que se reúne para poder planejar o mal contra a vida da pessoa. Tem pessoas que se reúnem para poder ver como vai destruir, como vai derrubar. O conselho dos judeus se reuniram para ver como eles iam parar Jesus, como eles iam derrubar Jesus. Tem reunião que é para derrubar, tem reunião que é para destruir. E Deus está dizendo: eu vou acabar com a panelinha, eu vou acabar com a bagunça, eu vou acabar com essa reuniãozinha que é para destruição, que é para falar mal, que é o rebalaia, candalaia. Aí a Bíblia diz que Deus colocou confusão na língua deles. Ninguém mais entendia o que o outro falava. Por isso chamaram aquele lugar de Babel, ou no grego transliterado Babilônia. O que significa ambos os nomes? Significa confusão por mistura. Confusão por mistura. Eu vou falar 3 vezes para fixar bem na mente. Confusão por mistura. O que é este sistema então que Paulo está dizendo? Para não se embriagar com o vinho que é oferecido por ele. Esse sistema é o sistema da mistura. É o sistema que tudo está bem, tanto faz, está tudo certo. É o sistema da mistura. É o sistema. Ei, clepolaia, calamando e aplacandalaia. É o sistema da relatividade. Tu acha que o diabo quer que você saia da igreja? Tu acha que o diabo quer que nós venhamos sair da igreja? Não. Mas pastor, o diabo, nosso inimigo, não quer que nós venhamos sair da igreja? Não. Por quê? Simples. Quem sai da igreja vai para onde? Para o mundo. No mundo, a consciência dele sabe que ele está afastado, e que se ele morrer daquele jeito, ele vai para o inferno. O desviado pode relutar, mas ele tem consciência que ele está desviado, que ele está fora. E ora menos ora, ele pode voltar, ele pode se reconciliar. Então, se o diabo não quer que a gente venha sair da igreja, o que o diabo quer? O diabo quer que a gente fique na igreja, mas em pecado, com a vida errada, desconcertada, com a aliança quebrada. Ele quer que a gente fique misturado, ele quer que a gente fique cocheando entre 2 pensamentos, como estava Israel dos dias de Elias. Elias olha e diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos?
Deus nunca foi complacente com a mistura. Deus nunca aceitou a mistura. Na lei de Moisés era proibido confeccionar um tecido de duas procedências diferentes, linho e seda, por exemplo, linho e lã, por exemplo. Era proibido misturar. Também era proibido na lei de Moisés misturar semente no mesmo campo. Não poderia plantar na mesma terra, no mesmo lugar, arroz e feijão, trazendo para nossos dias atuais. Não era permitido. Ou plantava-se arroz, ou plantava-se feijão. Não podia misturar as duas sementes. Também Deus diz: com boi e com jumento não ararás a terra, porque Deus não aceitava a mistura. O passo do boi é mais longo, a força do boi é maior, a obediência do boi é maior. E a jumento? O jumento tem o passo menor, o jumento tem menos força, e o jumento é mais rebelde. Quando ele empaca, ele empaca. Quando ele não vai com o negócio, ele não vai. Se ele insistir dizer que não vai prosseguir, ninguém, nem com paulada, nem com surra, nem com pancada, nem arrastado, ele sai do lugar. E Deus está dizendo: nem com boi e com jumento não ararás a terra. Por quê? Porque Deus não é complacente com a mistura. O que a mistura faz? Olha só o nome: Babilônia, Babel, confusão por mistura. A mistura traz confusão. A mistura vai trazer contenda. É por isso que uma das traduções é: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, confusão, mistura. Quem está corrompido, embriagado pelo sistema da iniquidade, não está preocupado em fazer a vontade de Deus. Mas quem não está comprometido com o sistema babilônico, quer as coisas que do alto vêm, quer as coisas do céu. A palavra no grego, que é traduzida por contenda, dissolução, libertinagem, excesso, é assotar. A palavra a é advérbio de negação. Sotar significa, o sozô significa salvar, curar, restaurar. Logo, a união das duas palavras, do advérbio de negação mais o verbo, nós teremos não salvação, não cura, não restauração. Paulo está dizendo: esse sistema pecaminoso, nojento, vai te levar para a perdição, para a destruição, vai te levar para a cova, vai te levar para longe, assim como o filho pródigo. Mas Paulo vai dar a receita para nós não ficarmos de maneira alguma comprometido com o sistema pecaminoso da Babilônia. Ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há excesso, orgia, mas enchei-vos do Espírito. Ei, não tem como levar meia boca. Deixa eu falar olhando para cá agora um pouco, que eu já olhei muito para lá. Não tem como levar uma vidinha na mediocridade,
na média. Eu sou crente, eu vou lá nos cultos, eu até levanto a minha mão, eu até dou um glória a Deus, mas assim, eu não sou quadrado, eu sou mais descolado, eu sou mais diferente, eu não sou daqueles crentes antiquados, eu me misturo com o povo também do mundo, eu vou para a igreja, mas eu também sei me socializar com o povo do mundo. Eu vou na festinha, eu vou na discoteca, se ainda que tem isso, eu não sei se é só da minha época esse negócio, porque eu já parei com isso, não sei mais como é que funciona, mas eu vou na balada, eu vou lá, eu gosto de uma festinha, eu gosto de uma orgia, eu gosto, não tem como. Paulo está dizendo, não tem como servir a dois senhores, ou você é dominado pelo vinho, ou você é dominado pelo sistema corrompido, ou você é dominado pelo Espírito de Deus. Não tem como cochear entre dois pensamentos, não tem como, ou a gente é, ou a gente não é. Uriabalaia, focaia. Nelamando e a claplaia. Minha filha de vez em quando chega para mim, para minha esposa, e diz assim: eu fui saudar um menino na escola, porque é da igreja. Eu conheço ele, mãe, pai, eu fui saudar ele. E quando eu saudei ele, capaz do Senhor, uma pessoa estava do lado, uma outra menina disse: você conhece essa louca? Ele disse: eu não, nunca vi. E fez cara de pouco caso assim, virou e foi embora. Aí outra vez foi cumprimentar ele, capaz do Senhor, ele disse assim: aí diz ela que não fica atrás também, né? Na igreja ele passou e veio dar a paz do Senhor para ela, ela fez assim: é porque é o seguinte, na igreja daí a paz do Senhor, tamo junto, nós vamos para o céu, mas só se for para o céu da boca da onça, né? E eu não vou. Aí na igreja, aí tudo bem, aí a paz do Senhor, irmão, irmã, tamo junto, eita que louvor, eita que glória. Aí lá na escola, que está longe do contexto religioso, aí é o seguinte, aí não, aí é oi, bom dia, boa tarde. Isso quando cumprimenta, né? Quando não fica com medo, porque às vezes vê, sabe que é meio louco, e vai dar a paz do Senhor, aí vê que está vindo louco lá que vai dar a paz do Senhor, já sai para outro lado, porque para evitar o problema, né? O constrangimento. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente toma uma postura, ou Deus vai dizer: e eu mostrarei outra vez a diferença entre o justo e o injusto. Se a gente não dá uma postura, Deus mostra, Deus revela, Deus vai mostrar a diferença. Nalamando é a placa lá. Paulo está dizendo para você não ter compromisso com esse sistema, só tem uma solução: ser cheio. Não é ser meia boca, não é ser um pouco, não, é cheio. Se eu encher essa xícara de água, ou de qualquer líquido, ou de qualquer outra coisa que encher, vai caber mais alguma coisa? Mulher praia, comanda lá praia. Eu pregava ontem pela manhã, em uma manhã com Deus, e eu falava sobre a unção do Espírito Santo, que a unção do Espírito Santo está sobre a nossa cabeça. Primeiramente ela vem sobre a cabeça e depois desce para todo o corpo, para proteger a nossa cabeça dos demônios, das investidas de Satanás. Por quê? Porque o diabo sabe que não pode destruir um crente de fora para dentro.
Não tem como destruir um crente de fora para dentro. De fora para dentro mata-se o corpo, mas a alma está com Cristo. Só existe um jeito, e o diabo sabe de como destruir um crente: é de dentro para fora. E eu dizia, na cultura de Israel, os pastores, para prevenir as ovelhas de um mal, que eram as moscas, que vinham e sobrevoavam a cabeça das ovelhas, e entrava nos ouvidos, e punha os seus ovos. Os ovos eclodiam, e as larvas saíam, e começavam a se alimentar da carne da ovelha por dentro. Ao olho nu do pastor não era perceptível. O pastor percebia quando a ovelha começava a ficar agitada, irritada, não queria ter ninguém por perto, queria fugir da presença de todos. Aí ele percebia, mas já era tarde, porque já haviam comido por dentro tudo, e já tinha chegado no cérebro, na massa encefálica. Mas para eles prevenirem este mal, eles passavam azeite na cabeça da ovelha, ungia a cabeça da ovelha com azeite. Quando as moscas chegavam, elas não desciam, porque o cheiro do azeite, a presença do azeite, expeliam ela. Aí vem Jesus e chama o diabo de Beelzebu. Beelzebu significa Senhor das moscas, que vem da palavra Baal. Beelzebu, Baalzebu, Baalzebu, Senhor das moscas, Senhor das moscas, ou seja, a cabeça que não tem a unção do Espírito. O diabo e seus demônios entram na mente para destruir de dentro para fora. Por isso Paulo está dizendo: e não vos embriagueis com o vinho, que leva à desgraça, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Tem que estar cheio, encharcado, inundado do Espírito de Deus. No original, se fosse traduzir ao pé da letra, seria mais ou menos assim: mas deixai-vos continuar enchendo do Espírito. Deixai-vos continuar enchendo do Espírito. Porque no original o correto seria traduzir: deixai-vos continuar enchendo do Espírito. Por quê? Porque não sou eu que pego lá o Espírito Santo e me encho. Não, eu deixo, eu dou lugar. Eu digo: Senhor, aqui está o teu servo, enche. Eu oro, eu busco, eu peço. É assim que eu sou cheio. E entenda uma coisa: uma vez cheio, não é sempre cheio. Não é assim: eu vim num culto e eu fiquei cheio do Espírito, agora é daqui para o arrebatamento cheio. Não é assim. É um ato contínuo de busca insistente. Não é apenas no culto que eu me encho. Eu tenho que me encher toda hora, todo dia. Eu tenho que estar cheio do Espírito em todos os momentos da minha vida. Eu tenho que estar cheio. Pastor, mas então eu vou ter que sair falando línguas estranhas toda hora? Eu vou ter que sair pulando, saltando, fazendo aviãozinho toda hora? Ei, inocente, ser cheio do Espírito. Embora eu sou pentecostal até tutano, e eu gosto desse negócio, desse manto, desse remanto, desse negócio, eu gosto. Mas entenda uma coisa:
Isso daqui é apenas uma expressão das nossas emoções. A gente é tocado pelo Espírito, a gente sente a graça, a unção, a gente se alegra, e uns extravasam mais do que o outro. Eu sou um pouco tímido para isso, já falei, sou um pouco vergonhoso. Quando eu estou pregando, o Espírito Santo me toma, é diferente, mas eu sou um pouco tímido para isso aí. Mas tem gente que não, tem gente que pula, tem gente que salta, tem gente que sai fazendo aviãozinho, aqueles que parece um helicóptero, começa a rodopiar que só de eu olhar eu fico tonto. Mas é a expressão das emoções. Isso não significa que eu sou o cara, isso não significa que eu estou pegando o anjo pelo pé, que eu estou cuspindo brasa. Não, isso significa que eu fui tocado naquele momento. Agora, se isso não é ser cheio do Espírito, o que é? Ser cheio do Espírito é ter uma vida de intimidade com Deus constante. É viver uma vida na plenitude do Espírito. Existem duas ações do Espírito em nossas vidas. A primeira é nos salvando e transformando-nos à imagem de Cristo. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convenceu que a gente precisava ter uma mudança de vida. É o Espírito Santo que ainda nos convence que a gente precisa melhorar, que a gente precisa abandonar alguns maus hábitos. É o Espírito Santo, é o poder da transformação, é o poder de transformar o nosso caráter à imagem do caráter de Cristo. E isto é uma ação do Espírito, e é a primeira ação do Espírito é o fruto, é produzir o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, amor, bondade, benignidade, longanimidade, paz, gozo, domínio próprio. Isso é uma das manifestações do Espírito em nossa vida, trabalhando em nosso caráter, em nossos atributos morais. É uma das ações. E a segunda é nos batizando com o Espírito Santo e com fogo, nos dando poder. E a palavra poder, recebereis poder, é dunamis no grego. Dunamis é onde provém a palavra dinâmica, dinamite. É uma explosão de poder e de glória, visando o crescimento da sua obra, visando a expansão do seu reino. Jesus, Ele nos deu poder e autoridade sobre os demônios, sobre o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão. Primeira fase, caráter. Segunda fase, poder para evangelizar. Isso é plenitude do Espírito. Plenitude. E Paulo está dizendo: temos que ser cheios e continuar sendo cheios. Não adianta eu vir aqui pegar o microfone, pregar uma mensagem elaborada, uma mensagem arrebatadora, que faz as pessoas chorarem, faz as pessoas caírem de tanta emoção ao ouvirem esse discurso bem elaborado.
Mas se eu, no meu dia a dia, eu não vivo o evangelho, eu não vivo a palavra, de nada vale o que eu estou fazendo. Parece que eu estou cheio, parece que sou homem de Deus, parece que eu sou o cara, parece que as pessoas, eu quero estar perto de uma pessoa desse jeito, mas quando começa a caminhar, começa a conhecer, vê que aquilo que ele fala não é aquilo que ele vive, aquilo que ele prega não é aquilo que ele executa. Isso não vale nada. Por quê? Porque aquilo que eu falo tem que estar de acordo com as minhas ações. As minhas ações falam mais alto do que as minhas palavras. Agora, para mim partir para o encerramento, como ser cheio do Espírito? Como ser cheio do Espírito? Paulo dá a receita. Paulo vai dar a receita. E eu por enquanto falei do capítulo 5, versículo 18. Falei apenas no versículo 18. Mas a receita de Paulo está no 19, no 20 e no 21. De como nós sermos cheios do Espírito. Observe. O versículo 19, ele vai dizer. O 18, mas enchei-vos do Espírito. O 19, falando entre vós. Primeiro, Paulo está dizendo, mas enchei-vos do Espírito, vírgula, falando entre vós. O que Paulo está dizendo? Que o primeiro princípio para ser cheio do Espírito é comunhão. Eu não sou muito disso, mas se você quiser sentir liberdade, quiser repetir, diga comigo. Primeiro princípio para ser cheio do Espírito: comunhão. Não é união, é comunhão. Se nós não tivermos comunhão uns com os outros, pastor, mas a pessoa não gosta de mim. Ei, eu não estou falando da ação dele em relação a você, eu estou falando da ação tua em relação a ele. Eu não controlo a ação do meu conservo, do meu companheiro. Eu não controlo as ações dela, mas eu controlo domínio do Espírito, autocontrole, domínio próprio. Quem tem o fruto do Espírito vive uma vida sob o domínio do Espírito. Não sou eu que domino o outro, mas através da ação do Espírito da minha vida, eu tenho domínio, eu tenho controle, e o que depender de mim, eu vou ter paz com todos, eu vou ter comunhão com todos. Por quê? Que às vezes a gente diz, nossa, eu ouço tantos testemunhos, tantas histórias de poder que acontecia na igreja. Eu ouço tanta história de curas, batismos com o Espírito Santo, coisas extraordinárias. Por que eu não vejo hoje? É que muitas vezes nós estamos em várias igrejas dentro de uma igreja. É a panela aqui, é a panela ali, é a panela lá, é a panela acolá, é o grupinho B, é o grupinho C, é o grupinho A, é o grupinho D, é o grupinho F, e por aí vai. Aí esse não vai muito com a cara desse, esse não quer ajudar aquele, o departamento K não quer ajudar o departamento lá. Aí fica aquela disputinha, um com o outro dentro da casa do Senhor, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser maior do que o outro, um querendo se aparecer mais do que o outro. E Deus está dizendo, tem que ter comunhão, falando entre vós. Para poder falar entre vós, tem que ter intimidade, comunhão. E Paulo está dizendo, falando entre vós, comunhão. Segundo princípio,
adoração. Falando entre vós o quê? Da vida. Falando o quê? Do bochicho? Da fofoca? Não. Falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Como? De coração. Se você puder, para capturar, diga: segundo princípio, para ser cheio do Espírito, adoração sincera. Paulo está dizendo: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. De boca? De lábio? Não, de coração. É por isso que Jesus diz para a samaritana, lá no evangelho escrito por João, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. A estes o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Lá em Isaías ele diz: este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é cantar bonito, não é salmodiar bonito, não, é de coração, é de dentro da alma, é do profundo do íntimo, é você rasgar a tua alma perante o Senhor. Talvez a voz não seja muito afinada, talvez a voz, o timbre não seja tão agradável, talvez seja meio como uma taquara rachada, talvez seja estridente, talvez para os meus ouvidos é irritante, talvez para os ouvidos do teu companheiro é desagradável, mas se vem da alma, se vem do íntimo, se vem do coração, pode ter certeza, a quem está do teu lado pode não gostar, mas ele vai receber. Iria lá para caia. No Antigo Testamento, sabe quando o culto chegava no seu ápice? Quando entrava o sumo sacerdote no Santo dos Santos. É por isso que em Hebreus vem e diz que nós devemos com ousadia entrar no Santo dos Santos, porque o véu já foi rasgado. Quando Jesus expirou na cruz, o céu se rasgou de alto a baixo. Deus estava dizendo: eu estou abrindo para você entrar, meu filho. É de alto, foi de alto a baixo, é Deus que abriu. Deus abriu e olhou para nós e disse: aqui é teu lugar. É no Santo dos Santos, é na minha presença. O culto só é culto se eu entro. Primeiro, o sacerdote estava vestido da estola sacerdotal, de linho puro, finíssimo, que fala de atos de justiça. Depois, na orla das suas vestes, tinha uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha, assim ao redor da orla das suas vestes. Sabe o que isso significa? Que quando nós entramos no Santo dos Santos, nós temos que ter romãs, fruto, caráter, o que eu falei, caráter, e temos que ter
campainhas, o que? Barulho, adoração, louvor, cânticos, glória a Deus, aleluia. Quem é vivo, quem tem fôlego, louve ao Senhor, abra a boca, rasga o peito e adore ao Senhor. Tem barulho, mas tem caráter, tem fruto, tem campainha, mas tem romã, tem fruto. Entra na presença de Deus e faz barulho. Adoração verdadeira, sincera, com o rosto descoberto. Terceiro princípio para ser cheio do Espírito, versículo 20: dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro princípio para ser cheio do Espírito, comunhão. Segundo princípio para ser cheio do Espírito, adoração. Terceiro princípio para ser cheio do Espírito, gratidão. Quem não tem um espírito de gratidão, jamais conseguirá ser cheio plenamente do Espírito de Deus. A ingratidão é como um câncer que corrói a alma. A ingratidão destrói. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, é a ingratidão. A ingratidão com os nossos semelhantes, a ingratidão com Deus por tudo que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará. A minha esposa se prepara para louvar o Senhor. Eu vou encerrar. Gratidão. Tem que ter espírito grato. Quem é grato a Deus não murmura. Quem é grato a Deus não reclama. Quem é grato a Deus, mesmo na prova, mesmo no vale, mesmo no deserto, ele levanta a sua mão e diz: graças te dou, Senhor, porque a tua graça me basta. Tu és bendito, nu eu vim, nu voltarei. Bendito é o nome do Senhor. Gratidão, gratidão, porque o Senhor foi quem me deu vida. O Senhor é quem me sustenta. O Senhor é quem me preserva. O Senhor é quem cuida, provê todas as coisas. Então nós temos que ser gratos. Primeiro, comunhão. Segundo, adoração. Terceiro, gratidão. Quarto, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Quarto, sujeição. O que é sujeição? Ser servo. Já prestou atenção que no nosso meio tem muita gente querendo ser senhor? Tem muita gente querendo mandar? Tem muita gente querendo ser servido, aclamado, aplaudido, ovacionado. Tem muita gente querendo um holofote sobre ele. Mas Paulo está dizendo: quer ser cheio do Espírito verdadeiramente, não quer apenas ser momentos de emoção, mas ser cheio da plenitude. Se sujeite uns aos outros, seja servo um do outro. Jesus, Ele desceu do céu, se fez homem como eu e você, e Ele disse para os que o ouviam, Ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Na ceia, para completar, Ele pegou uma bacia
pegou uma toalha e foi dos pés dos seus apóstolos e começou a lavar. O que significa isso? Era um ato do escravo, do servo, que lavava os pés dos seus senhores quando eles vinham das suas jornadas. Jesus estava dizendo: eu sou vosso servo, eu vim para vos servir, e quem quiser ser igual, morar no céu, tem que ser igual a mim, tem que ser servo, se sujeitar um ao outro no temor. Quem teme a Deus se sujeita, quem teme a Deus serve, quem teme a Deus trabalha para levantar o seu companheiro. Temos que ser cheios do Espírito. E aqui eu encerro. A minha esposa já pode subir aqui para louvar. E eu peço para vocês colocar de pé também, por gentileza. Ao exemplo da xícara que eu dei, a Bíblia vai dizer que quando Moisés inaugurou o tabernáculo, quando Salomão inaugurou o templo, ambas as situações, a Bíblia vai dizer que eles fizeram oração a Deus, e Deus derramou da fumaça da sua glória, e o templo ficou cheio da fumaça da glória do Senhor, de maneira que presta atenção nesse encerramento. O templo ficou cheio, o tabernáculo ficou cheio da glória do Senhor, de modo que quem estava lá fora não podia entrar dentro do tabernáculo e nem dentro do templo. Por quê? Porque já estava cheio da glória de Deus. É por isso que Paulo está dizendo: não tem escolha, ou você se corrompe e se embriaga com o sistema babilônico, ou você é cheio. Por quê? Porque quando você é cheio do Espírito, não tem mais espaço para mentirinha, para mentira, para mentirona, não tem espaço para adultério, para fornicação, para pornografia, para a feitiçaria, idolatria, luxúria, arrogância, soberba. Não tem espaço, não tem espaço. O pecado vai querer bater na porta e dizer: deixa eu entrar aí, só um pouquinho, deixa, só por hoje, deixa. Você vai olhar para o pecado e vai dizer: olha, até que a minha carne está querendo, mas não tem jeito. Como que não tem jeito? Não tem, porque já está ocupado todos os compartimentos da casa, todos os quartos, os cômodos, a casa já está cheia. Cheia do quê? Cheia do poder do Espírito, cheio da glória de Deus, cheio da palavra do Todo-Poderoso. Não tem como eu pecar. Uriabalaya, Candori, a praia. Fecha o teu olho, por gentileza. Pode soltar o playback. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Eu te louvo, Jesus Cristo. Não questione, apenas adore o Senhor. Aleluia. Olha o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Se derrame na presença. Me peguei perguntando. Dá mais um pouco de playback para ela, por favor. O que pode Deus fazer? Busca Deus, adore. Se entregue. Se derrame na presença de Jesus. Fazer o seu querer. Fazer o que lhe apraz. Sem dar explicação. Conhecer meus sentimentos, avaliar qual vai ser a nossa reação. Aleluia. E se Ele não quiser fazer o vento cessar, e se Ele não quiser fazer o mar acalmar, e no meio dessa tempestade apenas te restar a voz de um adorador. Aleluia. E se
deixa só, e no meio da adversidade o exército inimigo vier te afrontar, você vai fazer o quê? Não questione, só adore. Questiona ou adora, só adora Ele aqui. Ou adora. Quem não é batizado com o Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo agora, e passa a falar em outras línguas agora. Eu uso a minha fé, eu não questiono, mas adoro. Adore a Ele. Então adore Ele. Oh, aleluia. Oh, adora, só adora, só adora. Questiona ou adora, adora. Se Ele nada fizer, use a tua fé. Não questione, mas adore. Oh, aleluia. E se Ele não quiser falar contigo da maneira que tu quer ouvir, e se Ele não quiser fazer as coisas do teu jeito, oh, será que você continua adorando ou você murmura? Ele é Deus por excelência. Matar a Faraó, te levar para o deserto, para ter experiência com Ele. Ele vai calabaia sai. O Deus que eu sirvo, Ele é altíssimo, é soberano, e é Ele que manda. Oh, não questione, não questione, não questione. Fecha teu olho e adora, adora, adora. Se Ele nada fizer, use a tua fé. Não questione, mas adore. Aleluia. Oh, adora, só adora. Adora, 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 adora. Se Ele nada fizer, Se derrame, se derrame. use a tua fé. Não questione, mas adore. Eu não estou cantando da boca para fora. Eu estava grávida de 5 meses quando eu recebi uma profecia que quem estava no meu ventre era um presente e não era para questionar. Mas Jesus recolheu com 6 dias de vida. E quando eu perguntei para Ele, Ele disse: Vera, não questione, me adore, porque Ana Emanuele foi um presente que eu te dei por 6 dias. Oh, eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Adore Ele, adore Ele. Entenda que é dia de adoração. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar, ainda que eu não entenda. Eu prefiro adorar. Se Ele nada fizer, eu uso a minha fé e Ele me mantém de pé. O Deus que eu sirvo é lindo e Ele merece toda adoração aqui esta noite. Aleluia. Passado um ano que eu perdi Ana Emanuele, o Senhor me permitiu engravidar do meu maior sonho, que era ter um menino. E quando eu estava gestando dele um menino, que era meu sonho, Jesus também recolheu com 2 dias e meio de nascido. Sabe o que eu fiz? Eu falei: eu não quero velar, eu não quero enterrar, eu quero ter a memória dele vivo, se mexendo, perfeito. Aleluia. E dali eu fui para a casa do Senhor cantar um louvor a Deus
Pelo bem, por isso eu louvo ao Senhor. Eu não estou cantando da boca para fora, não. Eu canto com a alma. Eu não tenho útero mais para gerar filho, mas o Senhor tem dito, que o meu ventre é fértil e almas têm se rendido a Ele através da adoração. Eu te convido, não murmure, irmão, não murmure. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é a adversidade, eu só sei de uma coisa: se você ama Jesus de verdade, diga para Ele assim: Jesus, nada empata o meu amor por ti, nada ficará bacandarápia no nosso meio, embaraçando o nosso relacionamento. Eu te adoro inquestionavelmente, ainda que o Senhor não faça o que eu quero, ainda que não aconteça da maneira que eu desejo, eu te amo, porque Ele já provou o seu amor por nós. Aleluia! E Jesus quer de nós verdadeira adoração. É por isso que Ele disse: o Pai procura. Com todo respeito, eu estou tirando aqui um pouquinho desse tempo, o Senhor está tocando em meu coração. Gente, um Deus tão grande, um Deus que segura todas as águas com a palma das mãos, um Deus que mede a terra com o palmo das suas mãos, um Deus que chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. Imagina a grandeza desse Deus. Estando lá em cima, Ele se encurva para ver o céu, faz da terra a escabelo de seus pés. Esse Deus procura, irmã, verdadeiros adoradores. Sabe o que eu fiquei pensando? Deus sabe de tudo, exatamente aonde está. Para procurar, irmão, é porque está um pouquinho perdido, está escondido, tem alguma coisa tampando. Você vai procurar debaixo, você levanta, você arrasta. Por isso é procurar, porque se estiver visível, você não está procurando não, porque está notório aonde está. Você não precisa procurar, porque está notório aonde estão as bandeiras, está notório aonde está o sonoplasta, está notório aonde está o retorno. Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Está me faltando adoradores de verdade. Adore, 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 adore ao Senhor. Isso é mistério de Deus, um Deus tão grande, olhando para mim e para você, aleluia, e dizendo: eu te quero como meu adorador, aleluia, de verdade. Adore ao Senhor. Fecha o teu olho por um instante. Feche. Você tem fôlego de vida? Se você tem fôlego de vida, então oferece agora uma adoração para Ele, por favor. Não valeu a pena você vir a este culto se você não ofereceu uma adoração verdadeira. Então agora feche enquanto eu vou orar por você. Esta mulher, este homem, Senhor, que está te adorando agora, que está te quebrantado agora, verta o teu bálsamo e cura, restaura, renova, rapalaia, no bacandalaia, iribalaia. Levanta este homem, levanta esta mulher agora, Senhor, iribicalaia, porque ele está te adorando, ela está te adorando. Enche com teu Espírito, Senhor, enche com teu Espírito, Senhor, enche com teu Espírito.